Olá, você, ex-sedentário, ex-sedentária, quem está ativo, eu desejo verdadeiramente que você esteja lavando louça, passando aspirador, caminhando, andando de bicicleta, fazendo academia, seja lá o que for, que o sedentarismo seja só história, memória, principalmente porque, dando continuidade à série, que nós já fizemos os 3 primeiros episódios, esse é por que o sedentarismo é tão sedutor? Estou eu aqui, profissional de educação física, Guilherme Moscardi, se você chegou agora, junto com a super psicóloga Daniela de Oliveira, que vamos responder aqui a nossa visão, o nosso saber, compartilhar, para, de repente, você conseguir, identificando por que o sedentarismo é tão sedutor, conseguir driblá-lo, né? Dar a volta por ele, contornar e abandonar o sedentarismo. Doutora Daniela de Oliveira, diga aí quais são as suas primeiras observações a respeito dessa sedução que o sedentarismo consegue exercer sobre a maioria das pessoas, haja vista que praticamente metade da população brasileira é ainda sedentária. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma questão histórica, né? Uma questão evolucionista, biológica também isso. Então, a gente não pode se esquecer que nós evoluímos para economizar energia, né? Então, é a famosa síndrome de Jaiminho. Quem não lembra, tem gente que é muito novo, não vai lembrar do Jaiminho do Chaves, mas o carteiro lá do Chaves que chegava e falava assim, não quero entregar a carta até ali porque é para evitar a fadiga, né? Então, quando a gente estava lá na savana, né, e a gente estava evoluindo enquanto ser humano, não é que a gente tinha essa disponibilidade toda de alimento que a gente tem, essa disponibilidade de descanso. Então, quando se podia, né? A gente realmente descansava e ficava parado, e ficava quieto. Então, a gente evoluiu para que isso fosse algo bom para nós, né? Para que a gente entendesse, né? Que o corpo entendesse que parar é bom, repousar é bom, né? Então, é um sinal de que está tudo bem. E verdade, é um sinal de que está tudo bem. Quando a gente pode parar e descansar, né? E dormir, e sentar, é porque não tem perigo nenhum. É óbvio que aí a gente vai fazendo os nossos perigos internos, né? E aí está lá sentado e ansioso ao mesmo tempo, ativado ao mesmo tempo, né? Hiperativado às vezes, com a cabeça a mil e etc. Então a gente tem esse dado, temos também o fato de que hoje em dia, né, a gente tem muito mais comodidades. Então, vamos lá, quando eu era criança, se eu quisesse mudar o canal da TV, eu tinha que levantar. Eu tinha que ir lá tinha que ir lá e aumentar o volume no dedo, né? Óbvio que depois veio o controle remoto. Eu já era bem novinha quando tinha já minha TV em casa já tinha um controle remoto, mas era um privilégio de poucos. O telefone tocava, a gente tinha que sair da onde a gente tivesse, correr a casa inteira para atender ao telefone, né? Porque era telefone de fio, não tinha essa do telefone estar junto da gente, né? Então, essas coisas também foram tirando um tanto dos nossos movimentos, né? A minha avó tinha que ir na feira toda semana. Eu morei em vários prédios que não tinham elevador, que a gente tinha que subir de escada, né? Então, algumas coisas, né, a gente foi ganhando nesse sentido. Então, foi ficando mais fácil a vida. E isso não é ruim, isso é muito bom que a nossa vida foi ficando mais fácil. Acho ótimo. Excelente que hoje a gente tem a oportunidade de controlar a casa inteira do celular com a Alexa, entendeu? É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Agora, a gente também tem que entender que o sedentarismo é tanto hábito quanto praticar o esporte.
Só que a gente se esqueceu que isso foi um hábito que a gente desenvolveu, porque é um hábito mais fácil, entre aspas, né? Porque a gente tem um grande aporte também cultural para isso, né? A cultura do pode ficar aí comer uma batata frita, assistindo um filminho, vamos fazer uma pipoca e assistir um filminho ou assistir uma série, é muito mais forte do que a cultura do vamos dar uma corridinha, ou vamos dar uma caminhada, vamos conversar caminhando, né? Então, é algo, vamos fazer uma reunião caminhando. É novo isso, né? É bem novo isso para nós. Então, eu acho que a gente tem uma questão cultural, tem uma questão, sim, hereditária, né, ancestral, nesse sentido biológica, e temos uma questão de hábito, né? Então, o hábito do sedentarismo, e a gente tem que pensar que é um hábito cultivado por muitos, muitos anos na nossa vida. Então, se você não vem de uma família que tem a cultura, né, de se mexer, que tem o hábito de se movimentar, é mais difícil mesmo, porque é algo que você vem fazendo com você desde criança, né? Então, várias famílias incentivam, não, fica aí, né? Ou descansa, né? Ou então fica só estudando, não precisa praticar esporte. Não precisa, né? Quando a gente é criança, muitas famílias funcionam nesse sistema. A única coisa que Uau, você precisa quantas. fazer é estudar, né? Várias. Então, as crianças não são incentivadas a praticar um esporte. E, de novo, não precisa ser um esporte, gente, movimento, né? Tanto que a gente vê um aumento muito grande do que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma das coisas que está relacionadas a esse crescimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é realmente a diminuição drástica de movimento. Uau, isso é legal. Isso é bem legal. Vamos voltar daí, me dá um segundo aqui, porque você falou várias Claro, coisas muito legais. vamos lá. Uma delas, só no automóvel, no carro, no ato de dirigir, a gente vai chegar, segundo os especialistas, a nem precisar dirigir, né? O Sim, carro da minha casa, por exemplo, eu não mudo a marcha, é automático. Na estrada eu não piso no acelerador, tem piloto automático, tem ar-condicionado que controla a temperatura digital. O vidro para baixar e levantar faz um movimentinho só. é. Antigamente eu tinha que virar a manivelinha. O teto solar, se quiser abrir, é um botão, antes também era manivelinha. Tem um monte de comodidade muito Não, interessante fora a ali. direção hidráulica, porque você tinha que fazer uma força para fazer manobra, que, Ia nossa chegar senhora. aí, ia chegar aí, na direção hidráulica. Além disso, a gente teve o advento nos grandes centros, se antes você tinha que ir em lojas distantes, colocaram tudo no mesmo lugar, e para as pessoas quererem ir mais lá, até a escada anda sozinha, né? Tem um monte de elevador, e quando tem escada normal, raramente as pessoas utilizam. Sim, isso é um ganho, é muito bacana. Outra coisa muito importante sobre o que você falou é que os pais, a minha sensação é que hoje, se você ouve cronologicamente, em 2021, que estão com mais de 30 anos, até 50, são os pais mais castradores de liberdades das crianças. Ficaram um bando de bunda mole, não deixa a criança fazer nada, não pode ralar, não pode quebrar, não pode. Gente, eu brinco com as minhas sobrinhas, elas acham o máximo que eu já tive 7 fraturas, né, em momentos diferentes. Minha Já filha tive quatro. acabou de ter a primeira. Eu já tomei ponto em alguns lugares. Ah, não pode. Gente, criança tem que se descobrir, tem que. Tá bom, não precisa quebrar, não precisa, mas deixa fazer, faz parte. Faz parte a criança se descobrir. E a etimologia da palavra descobrir é tirar a coberta, né? E é legal se você ajuda ela a se descobrir ou se ela se descobre. É muito importante isso. Vamos voltar um pouco para esse déficit de atenção, porque tem um outro problema embutido aí. As crianças não fazem, hoje menos da metade da população abaixo de 20 anos sabe andar de bicicleta. As pessoas não sabem Ah, mais sim, andar não de sabia bicicleta. disso. É muito sério isso, porque tem que aprender, pode Certo. cair, pode quebrar. Tem várias escolas de ensinar a andar de bicicleta.
Ok. Isso gera um monte de perda de percepção corporal e de alguns ganhos que a medicina ainda não explicou. Vou dar só um que está bem documentado, que é quem tem Parkinson em estágio inicial, se andar de bicicleta, não vale ser ergométrica, tá? Tem que ser Aquela que livre e desequilibra mesmo. equilibrando. Se ele andar 1 hora por dia, ele para de tremer por 12 horas. Isso é Uau. muito curioso. Por quê? Ainda não se sabe. Mas quem não aprendeu, com Parkinson não vai aprender. Vamos voltar lá para o Sim. déficit de atenção. Então, eu acho que tem a questão também, porque assim, atenção, concentração são habilidades, são capacidades que nós temos que elas são treináveis, elas são bem treináveis, né? Então, assim, primeiro que o esporte trabalha muito com isso, né? Quando você está praticando um movimento, qualquer movimento que seja, se você não está bem concentrado, você vai cair, você vai errar, né? Então, vai te treinando a prestar atenção ao que você está fazendo e a manter este foco de atenção por um determinado período de tempo, além do gasto energético mesmo. Então, a gente precisa entender que as crianças elas estão borbulhando, né, de tanta energia, de tanto hormônio, o negócio está borbulhando para crescer mesmo, né? E, de alguma maneira, você colocar ela sentada, olhando para frente o tempo inteiro, e é quase que um aparelho de tortura, né? As escolas são um aparelho de tortura para as crianças. Completamente. Então, você tira um tanto desse aprendizado do movimento, desse aprendizado de poder flexibilizar as coisas e olhar para a vida. Claro, também precisa de limite, também precisa de contenção, precisa de um tanto de contenção, né? Quem é pai de criança aí acima, né, de qualquer idade sabe o quanto de não você tem que falar, não bota o dedo na tomada, não mexe aí, não é para você isso, não vai, né? Não bota na boca. É um monte de não que a gente tem que ir dando mesmo, né? É muito importante dizer não, é muito importante colocar limites. Isso também é uma coisa que a gente vê que as pessoas têm um pouco de medo de colocar limites, né? Nas crianças, nos pré-adolescentes, principalmente, e precisa também, mas também precisa de um tanto de movimento, né? Então, o movimento ele ajuda muito a essa descoberta, não só do próprio corpo, de direção, de saber, meu braço direito é esse aqui, meu braço esquerdo é esse aqui, aonde a gente está em relação ao espaço, então, relação espacial, e também interocepção, né? Que é algo que a gente fala pouquíssimo, as pessoas falam pouquíssimo sobre interocepção, tem começado a falar um pouco mais, mas interocepção é esse conhecimento do que está se passando dentro de mim. O quanto eu tenho de pressão interna, o quanto eu estou, como está meu ritmo, se eu estou rápido demais, se eu não estou, se eu estou muito expansivo, se eu estou mais contido, né? Tudo isso são questões de interocepção, né? Quando eu trabalho com um paciente que tem um histórico de movimento, é muito mais fácil trabalhar. Questões emocionais, inclusive, né? A gente está falando de questões emocionais, está falando de questões de vida. A coisa se desenrola de um outro jeito, porque a pessoa tem noção, tem um pouco mais de percepção sobre si mesma. Ela tem mais habilidade, inclusive, para se manejar emocionalmente, né? Porque as nossas emoções, elas são configurações neuroanatômicas, né? Elas são configurações neuromusculares, né? E isso pouco é falado. Muito pouco. Até na educação física tem um termo que eles chamam de propriocepção, né, que é a percepção do corpo, do meu corpo, como pé, sola do pé. A gente vê monge dizendo, né, anda percebendo a sola do pé. Hã? As pessoas não prestam É, atenção, né? Anda prestando atenção na posição do joelho. Já deveria ter sido treinado lá atrás, mas tudo bem, se não foi, corrijamos. E tem também a pressorcepção, que é a percepção do meu corpo na interação com o meio.
Por exemplo, você veio da natação e eu também tenho um histórico de natação, o indivíduo está por baixo d'água, quando ele vai romper a superfície da água, ele ser capaz de perceber, mesmo sem olhar, para você é natural, foram mais de década, para mim também, você sabe e já pode respirar. No início, as pessoas acabam engolindo um pouco d'água ou mudando a posição da cabeça para uma posição desconfortável. Você falou outra coisa que eu gostei, que é uma régua, né, que num lado está a liberdade e no outro está o limite. Ela nunca consegue juntar, né? Quanto mais liberdade, menos limite, quanto menos limite, mais liberdade. Mas tem que ter um meio do caminho aí, nunca é 0 e nunca é 10. Em algumas situações elas são diferentes, mas as crianças precisam. Eu vou responder aqui de forma bem sucinta porque eu acho que o sedentarismo é tão sedutor, tá? Porque não precisa aprender nada. É muito fácil eu ganhar de todo mundo na maratonando a série no canal de streaming. É muito fácil eu me condicionar no videogame só do controle do que eu ter que mexer o corpo, porque eu tenho outras coisas para cuidar, do tipo, eu tenho que ter dormido para estar descansado e ter atenção, eu tenho que ter me alimentado bem para ter mais disponibilidade, mais potência, além do que eu estou fazendo ali agora, eu preciso ter treinado as habilidades físicas que às vezes são mais específicas do que no mundo virtual mais sedentário. Por isso o sedentarismo é tão benéfico sob o ponto de vista do bem-estar, né? Por isso ele é tão sedutor. O problema é que a outra moeda desse falso bem-estar é que ele custa algumas doenças exclusivas do sedentarismo. Por exemplo, câncer de pulmão é uma doença exclusiva do fumante. Câncer de traqueia também é praticamente exclusivo do fumante. E já tem algumas doenças que são praticamente exclusivas dos sedentários. Além disso, um estudo muito recente, se você ouve cronologicamente, mostra que, olha que bacana, a Organização Mundial da Saúde, em novembro de 2020, mudou a referência de sedentarismo de 30 minutos 5 vezes por semana para 60 minutos 5 vezes por semana. Ou aumentou também dobrou de 15 para 30 minutos por dia de alta intensidade. Porém, o estudo espanhol analisou, um estudo observacional, não vou dizer que é conclusivo para não ter, mas que de 500 e poucos pacientes que entraram, de 18 a 70 anos, quem tinha menos não era considerado descartado, quem tinha mais também era descartado. 4 dos que tinham mínimo de atividade física morreram. E 48 dos que não praticavam nem o mínimo morreram. Só que tem um detalhe muito importante. O mínimo deles é 30 minutos só 2 vezes por semana. Ou seja, eles baixaram a régua para menos da metade e o benefício foi tudo isso. Qual é a conclusão desse estudo? De novo, é observacional, que as pessoas que fazem o mínimo de 30 minutos 2 vezes por semana, o nosso convite é todo dia, 30 minutos, não precisa ser atividade super intensa, tem 8 vezes menos chance de morrer do que as pessoas que não fazem, por motivos variados, tá? Então, acho que vale muito a gente ponderar tudo isso. Hoje saiu um artigo, né, de um estudo que mostra o quanto o sedentarismo ele é mais prejudicial até que o cigarro, que fumar, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é isso que eu falei do hábito, né? Vai virando um hábito e é um hábito que realmente, quando a gente não se desafia, é muito mais fácil, né? Tem um desgaste enorme mesmo. Eu falo, gente, às vezes e assim, cada vez que você vai aprofundando em qualquer atividade o que seja, né? Você vai descobrindo uns detalhes, você fala, puxa, mas esse movimento eu faço assim, mas se eu fizer assim, muda completamente o negócio e te exige um pouco mais de esforço. E é verdade, né? Nos exige aprender habilidades novas ou nos aprofundar em habilidades que nós já temos, né? Exige um determinado esforço. Agora, é isso, ficar
Ficar no sofá é uma habilidade que não exige pouco esforço, né? É Pouquíssimo sedutor. esforço, é sedutor e não tem muito. É aquela coisa, você não tem muito para onde evoluir, né? Você não Bingo! tem muito para onde evoluir. Essa é a questão. Por que que o sedentarismo, então, é tão sedutor? Porque é fácil de dominar, porque ele é confortável e porque não causa nenhum desconforto e nem discrepâncias. As pessoas, eu brinco que hoje a gente vive a jornada dos super-heróis, né? Haja vista o quanto atrai bilheteria nos cinemas os filmes de super-heróis. Uma coisa que precisa ficar clara é que eles não existem na vida real. Na vida real somos nós, né, que erramos, falhamos e que se a gente for enfrentar um monstro daquele tamanho, a gente vai morrer. Enfim, mas ficar no sofá, comer pipoca demora meia hora, uma bacia que demorou 2 minutos. E talvez você tenha que dar um pause na sua série para fazer uma segunda bacia de pipoca. Aquilo é só amido. Tudo bem comer pipoca, mas não pode ser tanto. E o teu corpo vai te agradecer para te tornar mais humano quando você sai do sedentarismo. Ele aumenta o seu potencial para tudo. Ele aumenta a capacidade de concentração, ele aumenta a capacidade de metabolizar gordura como fonte principal de energia. Claro que depende de um monte de coisa relacionada ao que você come. Ele vai melhorar a tua qualidade do sono por causa dos níveis hormonais, a disposição para a atividade sexual com seu cônjuge, se você for namorado ou casado ou tiver com alguma dificuldade, antes de procurar esses lugares que anunciam na TV, comece a se movimentar um pouco mais, que costuma melhorar bastante. Então, é sedutor o sedentarismo, mas a conta para se pagar é muito cara. Por isso, minha humilde opinião, não compensa em hipótese alguma. É uma conta muito alta. E a gente está falando também de um lugar que também a gente melhora bastante, né? A questão de autoestima, de autoconhecimento, de saber dos nossos limites, saber do que a gente é capaz, do que a gente não é. De novo, né? O que você falou da questão do herói, não coloquem coisas heróicas, a gente não precisa colocar coisas, metas heróicas para que a gente, né, possa cumpri-las. Muito pelo contrário, né? Metas muito humanas, assim, muito gentis com o nosso processo, são as melhores. Que a Sim, gente possa ser gentil mesmo com o nosso processo. E nisso a gente pode evoluir, a gente pode crescer. E às vezes é um detalhezinho, outro detalhezinho, né? Eu lembro que assim, até a época que até meu último dia de natação profissional, eu tinha coisas para corrigir, e tenho até hoje, né? E nunca vai ficar perfeito, nunca vai sim, ficar bom. Mas a graça é você cair na água, ou eu fazendo tai chi, a mesma coisa, e falar, ixi, esse aqui dá para fazer um pouquinho mais assim. Ai, puxa, aquilo eu esqueci de fazer, né? Esqueci de fazer aquele movimento assim, esqueci de colocar o quadril um pouco mais para o lado, esqueci de colocar a mão, então vou tentar na próxima, né? essa é a vida real, né? Essa é a vida real. Essa é a vida real. Isso é a vida humana. Para finalizar aqui, você acrescenta o que você quiser aí no final. Eu lembro de uma situação em que a minha mais velha estava jogando um videogame desses que a gente tem que se movimentar e o tênis de mesa ela estava imbatível. Não dava para ganhar dela. Falei, já jogou isso aqui de verdade? Não. Aí a gente parou para almoçar, almoçamos e depois do almoço falei, vamos na loja tal que tem uma mesa lá, a gente vê, compra a raquete, a bolinha e vamos jogar. A gente vê se pode. E podia. E ela não conseguia acertar a bolinha. Ela ficou brava, mas ela é pirracenta. Ela falou: Eu vou conseguir. A gente ficou 2 horas na loja. Então dá trabalho, né, pai? Dá trabalho, né, mãe? É mais fácil deixar no videogame, mas desenvolve habilidades e o gosto pela atividade. Hoje, se você ouve cronologicamente, nós estamos ainda em confinamento, todo mundo que pode, e ela tem feito atividade física por conta própria diariamente. Raramente tem furado. Feito dança dela lá, aplicativo, de vez em quando ela fala, estou com preguiça, vamos treinar junto e a gente faz algum treino junto, mas, ou seja, essa semente germinou. Então, o sedentarismo para ela incomoda. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
Depois dessa, eu acho que resume bastante o que a gente chama de hábito, né? Ver um hábito. Então, vamos dizer o que nós fizemos hoje, para a gente dar um tchau para a turma aqui. Eu vou dizer o que eu fiz, você diz e se despede depois. Hoje eu fiz uma série de novo, quietinho, no quarto, do lado da cama, empurrei a cama um pouco para o lado, fiz uma série de membros inferiores e de potência muscular, que demoraram exatos 30 minutos. Foi o que eu fiz hoje. Treino no aplicativo. Ontem fui para a academia resolver um problema, treinei na academia. Amanhã vou ter que ir de novo, vou treinar lá outra vez. Embora esteja fechada, eu vou lá resolver umas coisas, mudar o posicionamento de alguns equipamentos, já vou aproveitar e treinar, porque vai dar, né? Porque você tem esse privilégio, né, Gui? Sim. Tem que aproveitar mesmo. A minha programação, a minha rotina, né, nesse isolamento, os dias que a gente está gravando o podcast são os dias que eu coloquei o meu Tai Chi. O Tai Chi e a Yoga. E eu sou bem disciplinada, assim, com a questão da minha rotina, sabe? Então, eu programei de segunda eu vou correr na rua, de terça eu faço Tai Chi e Yoga, de quarta eu faço fortalecimento, de quinta eu faço Tai Chi Yoga, de sexta eu corro, de sábado eu faço fortalecimento. Então, eu fiz para mim um calendáriozinho bem variado, assim, mas eu mantenho. Eu sou dessas que eu já acordo sabendo o que eu vou fazer, para mim é muito mais fácil, eu fico muito mais tranquila. Nós gostamos E é muito de isso aí. rotina, né? Nós gostamos muito de rotina. Há quem diga que não, mas funciona, costuma funcionar melhor. Costuma dar mais Sim. certo o resultado para atingir aquilo que a gente diz que deseja. Pois bem, então, fazendo a sua agenda e cumprindo como a Daniela, ou deixando mais ao acaso, como alguns gostam, dê um show no sedentarismo. Um beijo.